Amados irmãos, hoje vamos falar sobre uma das práticas espirituais mais poderosas que existem, capaz de produzir as maiores viradas e transformações em sua vida, o jejum bíblico. Mas não estamos falando de qualquer jejum ou de qualquer jeito. Não é aquela prática religiosa vazia, mecânica, sem propósito. Estamos falando do jejum estratégico, do jejum que prepara você para receber o sobrenatural de Deus, do jejum que abre portas que estavam fechadas há muitos anos, do jejum que quebra fortalezas que pareciam invencíveis. Você sabia que toda grande virada na Bíblia foi precedida por jejum? Moisés jejuou antes de receber as 10 leis. Elias também jejuou antes de confrontar no Monte Carmelo. Esther jejuou antes de salvar o seu povo. Daniel jejuou antes de receber revelações proféticas. E Jesus jejuou antes de iniciar o seu ministério público. O jejum é como um botão de reset espiritual. É quando você para tudo, desliga tudo, as distrações, nega o seu corpo e diz a Deus: Senhor, eu te quero mais do que qualquer coisa neste mundo, mais do que comida, mais do que conforto, mais do que minhas necessidades básicas. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece no mundo invisível. Céus se abrem, anjos são enviados, demônios são expulsos e estratégias divinas são reveladas. E sua vida nunca mais será a mesma. Hoje você vai aprender os diferentes tipos de jejum que existem na Bíblia. Quando usar, como usar e como eles podem preparar você para a maior virada da sua vida. Se você está cansado, cansada de viver uma vida cristã medíocre, se você quer ver milagres impossíveis acontecendo, se você precisa de uma grande intervenção sobrenatural, urgente, então esta mensagem é para você. Prepare o seu coração, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente o rumo da sua história. Na primeira parte, vamos falar sobre por que o jejum é tão poderoso. Antes de entrarmos nos tipos de jejum, precisamos entender por que o jejum é tão poderoso. Porque o jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 17, nos ensina: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe sim uma guerra constante entre carne e espírito, entre espírito e carne. E quando você jejua, então você está declarando: carne, você não me controla mais. Espírito, você terá domínio sobre mim a partir de agora. O jejum abre as portas no mundo espiritual. Em Daniel, capítulo 10, 12 e 13, depois de 21 dias de jejum, um anjo apareceu a Daniel e disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Você percebe aqui o que aconteceu? Desde o primeiro dia, Deus ouviu, mas havia uma batalha espiritual acontecendo nos ares.
E o jejum de Daniel sustentou essa batalha até a resposta chegar a Daniel. Há coisas que só são liberadas através de jejuns prolongados. Jejum quebra fortalezas demoníacas. Sim, Jesus disse em Mateus 17:21, falando sobre um demônio particularmente resistente. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Há sim fortalezas espirituais que só são quebradas com jejum. Vícios, opressões, maldições geracionais, enfermidades espirituais, muitas vezes requerem jejum para serem destruídos completamente. O jejum, ele traz humilhação e favor de Deus. Em Salmos 35, versículo 13 diz: Eu, porém, quando adoeciam, vestiam-me de pano de saco e humilhava-me a minha alma com jejum. Em Tiago 4,6 também nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O jejum é um ato supremo de humildade diante de Deus, e isso atrai a graça e o favor sobrenatural de Deus. Agora, na parte 2, vamos falar dos diferentes tipos de jejum bíblicos. Vamos explorar os 7 principais tipos de jejum encontrados nas Escrituras. Cada um tem um propósito específico e pode ser usado em diferentes situações da sua vida. O primeiro tipo é o jejum normal, abstinência de comida, mas tomando água. Este é o jejum mais comum praticado. Você se abstém de alimentos sólidos, mas continua bebendo água. Base bíblica, Lucas 4:2, descreve o jejum de Jesus, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Note que diz que ele teve fome, mas não menciona sede, indicando que ele bebia água. Quando usar esse jejum? Para buscar direcionamento de Deus sobre decisões importantes na sua vida, para fortalecer a sua vida espiritual regularmente, para iniciantes no jejum e para jejuns mais prolongados, 3, 7, 21 ou 40 dias. Cuidados práticos. Comece com períodos curtos, 12 ou 24 horas. Beba bastante água, pelo menos 2 litros por dia. E evite exercícios físicos extensos. Quebre o jejum com alimentos leves, frutas e sopas. Os testemunhos bíblicos. Moisés, em Êxodo 34:28, jejuou 40 dias e 40 noites. E Moisés não esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Moisés esteve sim com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as leis da aliança, os 10 mandamentos. Embora este seja um jejum absoluto, milagroso, muitos estudiosos acreditam que Moisés teve um jejum sobrenatural especial. O segundo tipo de jejum, vamos falar agora sobre jejum absoluto, sem comida e sem água. Este é o jejum mais intenso e deve ser feito com muito cuidado e em períodos curtos. A base bíblica desse jejum é Ester 4:16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, eu pereci. Em Atos 9:9, quando Paulo foi convertido, esteve 3 dias sem ver,
durante os quais nada comeu nem nada bebeu. Quando usar esse jejum? Em situações de emergência, urgência espiritual extrema, como foi no caso de Esther. Ou quando você precisa de uma intervenção urgente de Deus, algo urgente, desesperador. Quando você enfrenta ameaças de morte e destruição total. Quando você precisa quebrar fortalezas muito antigas e muito resistentes. Atenção, esse jejum não deve ultrapassar os 3 dias. O corpo humano pode sobreviver semanas sem comida, mas apenas 3 a 4 dias sem água. Depois desse período, há uma grave desidratação e danos irreversíveis aos órgãos. Os cuidados críticos. Consulte um médico se você tiver alguma condição de saúde específica. Nunca ultrapasse 72 horas, 3 dias. E evite qualquer atividade física nesses 3 dias por causa do suor, claro. Descanse bastante e se sentir alguma tontura extrema, pare imediatamente. Os resultados do jejum de Esther. Em Esther 9:1, no dia 12 do 12º mês, quando deveria ser executada a palavra do rei e o seu decreto, esperando os inimigos dos judeus sujeitá-los, sucedeu justamente o contrário, porque os judeus foram os que sujeitaram os seus inimigos. Um jejum de 3 dias inverteu um decreto de extermínio total da nação judaica. O terceiro tipo de jejum é o jejum parcial, jejum de Daniel, famoso jejum de Daniel de 21 dias. Nesse jejum, você não elimina todos os alimentos, mas restringe drasticamente sua alimentação, geralmente consumindo apenas vegetais, frutas e água. A base bíblica é Daniel 10, 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passassem as 3 semanas. Esse óleo é como um perfume, né? Ele não passou nem perfume nesses dias. Então Daniel 1:12, quando foi levado cativo à Babilônia, também fez: experimenta, peço os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Quando usar esse jejum de Daniel? Para jejuns mais prolongados. É o jejum de 21 dias ou mais. Quando você precisa trabalhar ou estudar durante o jejum, ele é mais indicado, porque ele vai te manter alimentado, mas vai restringir a alimentação para uma alimentação mais saudável. Também para quem tem condições médicas que impedem o jejum total, é bom o jejum de Daniel. Para iniciantes que querem fazer jejuns mais longos, o jejum de Daniel é um bom começo. E quando busca revelações proféticas ou entendimentos espirituais. O que se deve evitar no jejum de Daniel? Carne, doce, açúcar, pães, massas, alimentos processados, bebidas alcoólicas, cafés, refrigerantes. E o que você pode consumir? Frutas frescas, vegetais crus ou cozidos, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, arroz, água, suco natural, chá natural. E o resultado do jejum de Daniel? Daniel 1, 15 e 17. No fim de 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então o jejum de Daniel nos dá uma sabedoria, uma inteligência sobrenatural.
O jejum de Daniel é muito bom para quem busca sabedoria e conhecimento. E Daniel 10:12 também diz que depois de 21 dias de jejum parcial, Daniel recebeu as revelações proféticas sobre o futuro. Daniel recebeu a visita de um anjo, imagina, depois de 21 dias de jejum. O quarto tipo de jejum é o jejum de um dia do pôr do sol. Do pôr do sol ao nascer do sol. Esse jejum era tradicional dos judeus, praticado especialmente no dia da expiação de pecados. A base bíblica é Levítico 23:32. E será para vós outro sábado de descanso solene, e afligireis a vossa alma aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, guardareis o vosso sábado. E em Juízes 20:26, então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. Quando usar esse jejum? Para arrependimentos de pecados específicos, como prática espiritual regular semanalmente ou até mensalmente, para buscar perdão e purificação, e em momentos de luto espiritual também. Como fazer? Comece após o jantar, exemplo 18 horas, não coma nada até o jantar do dia seguinte, 18 horas. São aproximadamente 24 horas e beba água durante todo o período. O benefício espiritual é um jejum equilibrado que permite disciplina regular sem extremos. Pode ser incorporado como prática mensal ou semanal. O quinto jejum é o jejum congregacional. É um jejum coletivo. Este é quando toda a congregação, cidade ou nação jejuam, unidas por um propósito em comum. A base bíblica é Joel 2:15-16. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Em 2 Crônicas 23:4, quando inimigos cercaram a Judá, Josafá também teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir por socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Em Jonas capítulo 3:5-10, toda a cidade de Nínive jejuou, e Deus poupou a cidade da destruição. Quando usar esse jejum? Em crises nacionais comunitárias. No caso ali, tanto Nínive quanto Jerusalém estavam condenadas à destruição total. Quando a igreja enfrenta grandes desafios de tudo ou nada, para avivar a igreja local, em campanhas evangelísticas ou de orações. Quando há necessidade de mudança social ou mudanças políticas. O poder desse jejum coletivo. Há um poder multiplicado quando todo o povo de Deus jejua junto. Mateus 18:19-20 promete: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Os resultados desse jejum de toda a nação, de todo o povo. Em Nínive, Jonas 3, versículo 10. E viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos,
e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez mais. Deus mudou o destino de 120 mil pessoas por causa de um jejum e, claro, arrependimento e confissão de pecados e abandono de seus pecados. O sexto jejum é um jejum privado, um jejum secreto. Esse é um jejum pessoal, feito em secreto, entre você e Deus. A base bíblica é Mateus 6, 16 a 18. Jesus nos ensinou: quando jejuardes, não vos mostreis contritos como fazem os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando usar esse jejum? Para lutas pessoais e privadas. Quando buscas intimidade profunda com Deus, para quebrar seus vícios secretos, para receber revelações pessoais e também como disciplina espiritual regular. As características do jejum é: não anuncie publicamente, não busque conhecimento humano, mantenha a aparência normal e foco total em Deus e não em impressionar as pessoas. A recompensa Jesus promete: teu Pai que vê em secreto te recompensará. Há uma recompensa especial para quem jejua em secreto, não buscando a glória humana. E o sétimo jejum e último que eu vou falar hoje é o jejum com um propósito específico. Este é qualquer tipo de jejum feito com um objetivo claro, definido diante de Deus, baseado na palavra de Deus, baseado nos ensinamentos e alinhado com a palavra dele, tendo arrependimento, confissão de pecado, abandono de pecado. Esse jejum com propósito. Exemplos bíblicos para buscar a direção de Deus. Em Atos 13, 2 a 3, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Também para a proteção em viagens. Esdras 8, 21 a 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Jejuamos, pois, e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. É também para arrependimento nacional. Neemias 9, 1 e 2. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e também das iniquidades de seus pais. E para cura e libertação, Salmos 35, 13. Eu, porém, quando adoeciam, vestia-me de pano de saco e humilhava a minha alma com jejuns. O propósito comum desse jejum: buscar a vontade de Deus, quebrar vícios e pecados, interceder por alguém, pedir a cura divina de alguém, buscar a provisão financeira, restauração de casamentos, proteção espiritual, sabedoria para decisões, vitória sobre os inimigos espirituais e avivamentos espirituais, entre muitos outros. E agora na parte 3, como preparar sua maior virada através do jejum. Primeiro passo:
Identifique qual área precisa de virada. Seja específico, não jejue apenas por jejuar. Você precisa de virada em qual área? Financeira, profissional, familiar, ministerial, emocional, espiritual. Passo número 2. Escolha o tipo de jejum apropriado. Com base já no que você aprendeu, escolha qual tipo de jejum é mais adequado para as situações. Situações emergenciais, jejum absoluto, máximo 3 dias. Busca por revelações profundas, jejum de Daniel, 21 dias. Disciplina regular, jejum normal de 24 horas, periodicamente. E transformação de igreja, jejum congregacional. Agora, passo 3, combine jejum com orações intensas. Isaías 58:6 revela: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e que despedaces todo jugo. Jejum sem oração é apenas dieta. Durante seu jejum, ore mais do que o normal. Leia a palavra intensamente, adore fervorosamente, interceda pelos outros. E passo número 4, mantenha a expectativa do milagre no alto. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já o recebeste e será assim convosco. Espere que Deus faça algo extraordinário e Ele vai fazer. Amados, vocês acabaram de aprender os 7 tipos de jejum. Os 7 principais, né? Agora a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Eu te desafio hoje. Não deixe essa mensagem apenas como mais uma informação. Transforme em uma ação. Escolha um desses tipos de jejum e comece esta semana. Talvez Deus esteja te chamando para um jejum de 3 dias, tipo Esther, para reverter uma situação impossível. Talvez seja um jejum de 21 dias, tipo Daniel, para receber revelações sobre o seu futuro. Ou talvez seja começar com jejuns semanais de 24 horas, para construir disciplina espiritual. Seja qual for o tipo que Deus colocar em seu coração, saiba disso. Sua maior virada está do outro lado do jejum. As portas que estão fechadas vão se abrir. As fortalezas que pareciam invencíveis vão cair. Os milagres que você esperava há anos vão acontecer. Então prepare-se, a sua vida nunca mais será a mesma. Depois que você entrar nessa jornada de jejuns consagrados. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.